cumprimento aí no milênio, durante o reinado do próprio Jesus Cristo. O precursor aí do templo, nós devemos sempre lembrar que o templo que Salomão constrói antes era um tabernáculo, uma tenda construída pelos israelitas, enquanto acampados no deserto junto ao Monte Sinai. Depois, então, que eles entram na terra prometida e que conduzem a arca do Senhor até que Davi traz a arca para Jerusalém, e então Salomão constrói o templo e esta arca é colocada lá no Santo dos Santos. E no lugar santo, nós sabemos, tinha ali a mesa da proposição, tinha o candelabro, o altar de incenso. E lá fora, no átrio desse tabernáculo, tinha ali o altar do sacrifício e uma pia de cobre. Tudo com a sua significação, como nós vimos na lição anterior. Nessa lição nós temos como destaque a oração que Salomão faz ao Senhor. E isso agrada a Deus. E Deus então dá a Salomão coisas que não havia ainda dado a nenhum outro homem. Ele se agrada realmente da oração, do coração puro de Salomão ao fazer a sua oração para poder começar o seu reinado. O reinado de Salomão começa junto com o seu pai ainda vivo, e é introduzido então esse sistema aí, um rei vivo e o outro rei que ainda estava começando. Salomão começa novo, com 20 anos, e o seu pai inicia junto com ele, ajudando nesse processo de mudança, de sucessão desse tipo de governo monárquico. O normal seria que um rei morresse para que outro assumisse, mas Davi faz diferente. Já começa ajudando seu filho no início do governo, para que seu filho tivesse apoio político para governar. Então, Salomão orando, ele pede a Deus, ele diz: a teu servo, pois dá um coração entendido. O maior desejo de Salomão não era riqueza, não era aí fama, não era aí um monte de mulheres, de cavalos, que na época seriam os carros, de prédios, nada disso. Ele teve tudo isso como bênção de Deus, mas ele pede, ele deseja no profundo do seu coração é ter sabedoria para poder governar, para conduzir o povo de Deus. Então Salomão começou seu reinado com fé no Senhor e amor a Ele, orou pedindo sabedoria e um coração entendido. Deus então se agradou do seu pedido e atendeu a sua oração. Só que Deus nunca dá apenas o que nós pedimos, Ele dá sempre a mais, E Deus deu muito mais. A sabedoria que Deus deu a Salomão, porém não era uma garantia aí de que também Salomão andaria nos caminhos do Senhor, seria fiel a Deus, teria comunhão com Deus. A escolha de Deus não implica em que aquele escolhido vá ser fiel. A pessoa quer, Deus o ajuda a fazer aquilo que ele quer fazer para o seu reino. Mas não quer dizer que agora essa pessoa não vai errar e vai viver eternamente aí debaixo do controle de Deus. Porque o homem tem um livre-arbítrio. E ele precisa querer, precisa lutar para viver em comunhão com Deus. Deus não vai obrigá-lo, Deus não vai forçá-lo, Deus não vai também impedi-lo. Então a pessoa tem o livre-arbítrio. Isso acontece muito. Às vezes a pessoa é escolhida para um cargo, uma posição, até dentro da igreja, mas começa sendo ali fiel a Deus, mas daqui a pouco se distancia dessa fidelidade. Muitas vezes devido a principalmente duas coisas: ao dinheiro e ao sexo. E acaba então a pessoa se desviando desse verdadeiro rumo que ele deveria seguir. Então é a corrupção humana. A pessoa acaba se corrompendo e indo por caminhos diferentes daqueles traçados por Deus. Pode ver que Deus
Ele dá essa condição para que Salomão prolongasse o seu reinado e seus descendentes ocupassem o seu lugar. Diz: se andares nos meus caminhos. Então a infidelidade aí de Salomão posteriormente impediu a realização integral da vontade de Deus na sua vida. Então esta palavra pareceu boa aí aos olhos do Senhor quando Salomão orou pedindo sabedoria. Deus se agrada quando os crentes buscam em oração sincera a sabedoria divina e um coração entendido. Como diz lá em Tiago: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus para que você receba, porque Deus dá a todos, liberalmente, e não lança em rosto. Pode pedir, ser-lhe-á dado sabedoria para fazer a obra de Deus. Então, lembre-se que essa sabedoria era para governar, que Salomão estava pedindo. Não era uma sabedoria para enriquecer, para tirar vantagens e tal, mas era sabedoria para governar, para dirigir o povo segundo a vontade de Deus. Então a palavra-chave aí dessa lição é a sucessão. Então, do latim successionis, significa aí passagem, transmissão de direitos, e na nossa lição isso significa a continuidade da monarquia davídica. Então Davi precisava de alguém para assumir o seu lugar e continuar o seu governo. Nós sabemos que ninguém é insubstituível. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas não era insubstituível. Chegou um ponto que ele já estava velho e, além disso, tinha feito muita coisa errada, precisava ser substituído. Talvez, se tivesse sido substituído antes, teria sido até melhor. Mas tudo tem o seu determinado tempo, decidido e orientado, desejado por Deus. Todos nós, e nós como professores de escola bíblica dominical, devemos preparar sempre um sucessor. Devemos olhar na classe e começar a ver aquelas pessoas que perguntam mais da lição, que leem e estudam essa lição em casa, que procuram ajudar nas respostas. Devemos começar a colocar essa pessoa para dar aí um ensino de um tópico da lição, dar mais oportunidades, e vamos devagarinho, vamos preparando alguém para ser o nosso sucessor. E se essa pessoa ficar pronto antes de nós sermos substituídos, essa pessoa poderá assumir uma outra classe de escola bíblica dominical. Se chegar ao nosso tempo, já temos um substituto. Então devemos sempre preparar um sucessor. Muita gente não prepara o sucessor por medo de perder o seu lugar. Não reconhece que não pode mais continuar onde está, fazendo o que está fazendo. Não está sendo útil como deveria ser. E fica com medo, então não prepara o sucessor. Mas todas as pessoas, inclusive numa empresa, em qualquer lugar, a pessoa deve ter uma pessoa preparada para ser o seu sucessor. Chega, por exemplo, o período de férias. Quem vai substituir? Às vezes a pessoa tem medo de perder o seu emprego e não prepara outra pessoa, não deixa outra pessoa ser colocada em seu lugar. Fica até anos e anos sem tirar férias, cansado, estressado, porque tem medo de outra pessoa assumir o seu lugar. Mas deveria se lembrar de quando começou, passou por dificuldades, errou e tudo mais. E outra pessoa vai passar por isso também para assumir o seu lugar. Mas não passará por tantos erros, tantos problemas, se você o ensinar aí como andar nesse caminho. E ninguém pode perder o lugar se não for da vontade de Deus. A hora certa Deus sabe. Não precisa se preocupar com isso. Nós temos aí na Bíblia um grande exemplo de alguém que ensinou outra pessoa para que essa pessoa pudesse assumir o seu lugar. Embora não tenha feito com esse propósito de ser substituído, pois nem imaginava que seria substituído na hora que foi substituído, mas sempre tinha a companhia
de alguém que poderia assumir o seu lugar no futuro. Esse então é Moisés, que tinha ali como companheiro em toda a sua jornada o jovem Josué. E Josué foi muito sábio, aprendeu tudo que podia com Moisés. Estavam todas as situações ali, as situações que se destacaram entre os hebreus,